Vamos nos esconder e dar o susto nela. Vai dar certo. Ok. Oxe, Ivan, mas ela Ela vai gritar, mas vai ser só um susto. Vai ser engraçado. Mas se ela não acha engraçado. Claro que vai. Todo mundo adora um bom susto. Quando eu abrir a porta, tu pula primeiro, tá? Papai, se eu quero assustar a mamãe, ela vai me dar castigo. Ela não vai dar castigo não, ela vai dar risada. Confia no papai.